Nós estamos estudando esse livro, a Confiança Deixa que eu dar um move a close. mão de Deus, o sonho de José. Deixa eu dar um close bem perfeito aqui. Esse é o livro que estamos estudando. Nós já vimos duas partes dele. Estudamos já 2 dias que estamos nessa caminhada, nessa jornada. É a história de José, uma história linda, sendo comentada pelo pastor Gilberto Tais. E com certeza está valendo a pena a gente estar nessa jornada. Quem perdeu o primeiro ou o segundo dia, lá no YouTube já está os 2 vídeos, do primeiro e do segundo dia. Então, quem não assistiu esses 2 dias, é só ir lá no YouTube, canal Madrugando com Deus. Vocês vão encontrar. Tá bom? Exatamente. Ontem nós paramos aqui, nós já vimos a trajetória de José até ele chegar na prisão. Já vimos o sonho que o copeiro teve e que o padeiro teve, e como quando José pediu para que ele fosse lembrado, e ele não foi lembrado, e assim ele passou lá. 2 anos se passaram depois desse episódio, e agora que nós vamos ver o que aconteceu com José. Nós podemos dizer assim, o personagem central dessa história. Só que isso aqui não é uma história de contos de fada, isso é uma história verídica que está na palavra do Senhor. 2 anos se passaram. Em um belo dia, o rei do Egito teve um sonho perturbador em que estava de pé na beira do rio Nilo. Agora não é mais o sonho do copeiro nem do padeiro, é o sonho do próprio rei, do próprio faraó. O sonho tinha sido tão vívido que o faraó pensou que era real, até que acordou novamente com intensa preocupação. Há uma inscrição arqueológica do tempo de José que diz: eu recolhi o trigo com um amigo do Deus da colheita. E quando a fome chegou, castigando a terra, né? Por muitos anos eu distribuí os grãos para a cidade durante todos os anos em que a fome durou. Esse texto histórico afirma que tudo que esse governador fez pelo país, o ministro de uma determinada cidade fez por seu povo, de quem provavelmente eram as orientações que esse ministro estava seguindo. Com certeza de José. A história e a arqueologia estão repletas de comprovações dos fatos bíblicos. É incrível, né? Como foi ter esse achado para confirmar a Bíblia. A história confirma. Logo pela manhã, Faraó estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a devida explicação. O rei não ficou satisfeito com nenhuma tentativa de desvendar os sonhos. É nesta ocasião, depois de 2 anos, que José é lembrado. O chefe dos copeiros se lembrou do que ocorrera com ele na prisão. Por que ele esqueceu durante 2 anos? E agora, na ocasião oportuna, ele se lembra. Porque era o plano de Deus. O momento não era antes que ia facilitar a vida de José. E é um ensinamento para nós também. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Ele se lembrou de como José o ajudou interpretando o seu sonho. O esquecimento do copeiro fez com que José ficasse mais 2 anos na prisão. Ele poderia ter saído na mesma época em que o copeiro saiu, porém Deus possuía um plano maior do que meramente José ter ter liberdade naquele momento, né? Ter sido libertado naquele país. O plano do Senhor visava além da liberdade de seu servo, a liberdade do seu povo durante o período de crise e fome. Até os pagãos foram beneficiados pelas dádivas de Deus que foram planejadas para os seus escolhidos. Mais uma vez, Deus tem um tempo certo de agir. Às vezes a gente ora e fica esperando e nada acontece, ou as coisas acontecem do jeito que completamente o oposto do que nós gostaríamos que acontecesse, e a gente não consegue ver como é que isso vai dar certo no final.
porque está tudo dando errado, né? Mas Deus está no controle. E no momento certo a gente vai ver a mão de Deus agindo, vai ver como ele conduziu as coisas para que no desfecho acontecesse exatamente o que a gente precisava que acontecesse. Só que a gente não sabia que era isso que a gente precisava, mas ele sabe. Lição importante: nunca reclame das prisões da vida. Elas se abrirão no momento que será adequado para que outros, através de você, também sejam abençoados. As bênçãos, milagres e livramentos de Deus ocorrem sempre com o cumprimento de propósitos que vão além de nós. É o princípio da aliança que Deus fez com Abraão. Eu te abençoarei. Sê tu uma bênção. Olha aí. Deus vai abençoar, mas primeiro nós precisamos ser bênçãos. Bênção na vida das pessoas. Voltando à história, o copeiro rapidamente disse ao rei: Ó meu rei, chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, lembra? Certa noite, lá na prisão, cada um de nós teve um sonho que nos deixou muito perturbados. Ficamos ansiosos demais com os sonhos e resolvemos contá-los a esse jovem hebreu. Para nossa surpresa, ele conseguiu decifrar muito bem os sonhos, pois mais tarde percebi que tudo aconteceu exatamente como ele nos disse. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Uma vez que todos os sábios do Egito falharam em dar uma boa explicação dos sonhos do rei, ele mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então, quando José estava diante do monarca, ouviu dele as seguintes palavras: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso é verdade? Você conseguiria decifrar o que sonhei? Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. E aí, nesse momento, ele diz: é Deus. Ele já está evangelizando ali a situação diante do monarca. Ele está dando a glória a quem é devido. Aí o rei se apressou a dar detalhes dos sonhos, assim como havia feito com os sábios do Egito. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. E depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias, sem vigor e magras. Na verdade, em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E, para minha surpresa, as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então, devido a esse terrível pesadelo, eu acordei. Depois tive outro sonho, semelhante a esse, porém não com vacas, mas com trigo. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. José ouviu atentamente e, ao refletir sobre os sonhos de Faraó, disse: Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está alertando para o que vai acontecer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que vai acontecer. Virão 7 anos em que haverá muito alimento em todo o Egito, e depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio, que seja um bom mordomo, um bom gestor para cuidar bem da nação, quando tudo isso ocorrer. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país
para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os 7 anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Incrível, né? Que sabedoria, né? Que, que revelação que Deus deu Que a Deus ele. deu na hora ali na frente. É diferente de Daniel, que ele pediu para orar, né? Incrível. Da prisão para o palácio. Como esperado, o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E, para a surpresa de muitos daquele tempo, o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. E aqui a gente pode refletir: será que nós somos vistos dessa forma? Pessoas sobre as quais está o Espírito de Deus, que inspira confiança? Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu te ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete, que simbolizava a autoridade governamental, e o colocou no dedo de José. Olha o que significava o anel, foi posto no dedo dele, ó. Autoridade governamental, próprio faraó. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: Abram caminho! E assim José foi posto como governador de todo o Egito. E então o rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Nossa, Olha a o tamanho da autoridade. a autonomia que Deus deu a José por intermédio do faraó. Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. José era apenas um adolescente quando foi levado para o Egito, mas agora já estava com 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o país. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Isso era mão de José? Por que que tinha tanta comida? Que Deus abençoe. Deus abençoando o Egito por intermédio de José. A história de José é muito fascinante devido às várias formas como Deus atuou para cumprir os seus propósitos. Ao fim da história, vemos a família de José se deslocando para o Egito à procura de alimento. Como já bem conhecido, José provou os seus irmãos até perceber que eles não eram mais aqueles garotos mimados, ciumentos e raivosos de antigamente. Para muitos, a vida é como uma linha do tempo da maturidade até a fase de jovens. Nossos óculos são desfocados. Até a época dos jovens, nossos óculos são desfocados, a gente não vê bem as coisas. A gente acha que as coisas são dessa forma, mas na realidade elas não são. Deus tem uma forma diferente de agir e de mostrar. O amadurecimento vai mostrar isso, A né? experiência A do experiência. tempo. Quando começamos a envelhecer, né, daqui a mais alguns anos nós vamos saber disso, né, amor? Quando a gente Eu começar a comecei, envelhecer, depois de 63, eu você já comecei, começou, né? comecei agora. A envelhecer, as Hum. nossas lentes começam a ajustar o foco. Por este motivo é que podemos fazer muitas loucuras quando jovens e deixamos de fazer quando envelhecemos. Pelo menos é para deixar, né? Tem gente que ainda está, Não deixa. depois de velho, ainda continua fazendo Vixe, loucura, fazendo besteira.
Ao notar a oportunidade que Deus construíra, José aproveitou para ofertar o que um servo revigorado pela graça de Deus tem de melhor para oferecer. O que foi? O O perdão. perdão. José ofertou o perdão. Essa linda experiência que revela o poder da graça, você encontra a partir do capítulo 42 de Gênesis, e vale a pena ler com muita atenção. O sonho de quem? Gênesis 37:5 afirma que José teve um sonho. Porém, ao relatar o sonho, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Lembra do sonho? Onde o feixe de trigo de José se punha numa posição e o feixe dos irmãos se prostravam diante dele? E ali levantou-se o ódio de forma mais Né? ferrenha dos irmãos contra ele. A revolta dos irmãos com o sonho de José intensificou a ira deles contra ele. Em Gênesis 37:19, ao avistarem José de longe, os seus irmãos começaram a debochar, dizendo: lá vem o tal sonhador. E no verso seguinte, outra ironia: vamos matá-lo e veremos no que vai dar esse sonho. Foi aí que começou a jornada dentro do projeto de Deus. Deus já sabia que a fome seria terrível. E se tudo isso foi uma providência para que a própria família de José não morresse de fome. Interessante, ó, que os sonhos de Deus são tão grandes que nós não temos como mensurar, como diz a música que nós cantamos no início, né? Parecia que estava tudo perdido para José, mas Deus transformou toda essa situação. E aí ele diz: reflita na seguinte pergunta: de quem era esse sonho que trouxe tantos problemas para José e dificuldades com seus irmãos? Era o sonho de Deus para a vida de José. Era de José ou era de Deus? Ele passou no teste. Se você respondeu que o sonho era de Deus, então aqui cabe outra pergunta ainda mais intrigante. É possível ser perseguido, maltratado, caluniado e quase assassinado por causa de um sonho que nem é seu, mas é o sonho de Deus? Sim, é possível. É possível. José sofreu, foi perseguido, maltratado, quase assassinado por um sonho que não era dele, mas de Deus. É aqui que podemos observar uma das lições mais importantes da vida espiritual. Quando o sonho é de Deus, acredite, nada e ninguém será capaz de impedir que ele se cumpra. Vamos repetir? Quando o sonho é de Deus, acredite, nada e ninguém será capaz de impedir que ele se cumpra. Amém. Prova? Observe o que afirma Gênesis 42:6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Não foi exatamente isso que ocorreu nos dois sonhos que José teve? Os irmãos de José tentaram impedir que o sonho se cumprisse. Veremos no que dará esse sonho, disseram os irmãos. E olhe no que deu o sonho, o cumprimento perfeito. E nesse sonho, até o próprio Jacó ficou meio chateado. É. Até o próprio pai. E aí depois vem e se cumpre o sonho, o outro sonho, que era aquele que a lua e as estrelas se prostravam diante dele, né? A mulher do capitão, o Egito e as hostes do mal tentaram impedir os propósitos divinos na vida de José, porém todos fracassaram. Sabe por que todos fracassaram? Porque assim como José, se somos fiéis, confiantes na direção de Deus, permitindo que ele também sonhe conosco, até as ações dos inimigos viram instrumentação para Deus fundamentar o seu propósito. Nas mãos de Deus, até o mal vira bem e a maldade vira bênção. As pessoas, o mundo e as circunstâncias poderão ser desfavoráveis, mas Deus não precisa de circunstâncias boas. Ele precisa de escolhas boas. Olha que incrível. Deus não precisa de circunstâncias boas, ele precisa de escolhas boas, da nossa decisão ao seu lado. Quando Jacó pediu que José fosse ao encontro dos irmãos, José sabia que os irmãos tentariam matá-lo? Ao ser jogado em uma cisterna, ele sabia que seria vendido para os ismaelitas? Também não. Claro que não. Ao ser levado, sabia que se tornaria escravo no Egito? Também não. Ao ser vendido como escravo, sabia que seria acusado injustamente até parar na prisão? Também não. Também não. Agora, a pergunta que tempera todas as demais:
José sabia que sairia da prisão para ser governador? Também não. Ele não tinha qualquer noção de cada um desses passos da vida. A proposta dos irmãos lá era matá-lo. E aí, quando Simeão fez a intervenção, jogaram ele no poço, no fosso, né? Isso aí é melhor do que morrer. E aí venderam ele como escravo. Só que quando a mulher de Potifar falou tudo aquilo dele, aquele crime lá no Egito era também para forca, mas ele não morreu, ele foi preso. Então, a prisão foi melhor do que a morte novamente. Uhum. Porque lá aquele crime levava à forca, mas ele foi preso. Assim como José, nós também não sabemos o que nos sucederá ao longo da vida, mas de uma coisa podemos ter certeza: se confiarmos como José confiou, as coisas ruins poderão surgir, porém Deus sempre nos livrará do pior. Coisas estranhas poderão ocorrer, mas com o objetivo de nos conduzir e preparar para propósitos grandiosos. Não importa qual seja o seu desafio, a certeza que podemos ter é de que a nossa história estará sempre mais segura se estiver nas mãos do nosso Deus. Amém. Uma frase antiga que ilumina esse princípio é esta: são as pedras que jogam em mim que Deus usa para construir o meu castelo. Viram aí? São as pedras que jogam em mim que Deus usa para construir o meu castelo. Eu já vi essa frase no para-choque de um caminhão, passando na frente do carro. Não é exatamente isso que afirma Jeremias 10, 23? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não é exatamente isso que encontramos em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é exatamente isso que declara Salmo 56, verso 4? Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Não é exatamente isso que é dito em Jó 42, 2? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Uma clara lição que a história de José nos ensina é que ninguém faz um projeto para não dar certo. No caso de Deus, você acha que ele te criou para ser um projeto falido? O que vocês acham? Repita muitas vezes: eu sou um projeto de Deus, sonhado para dar certo, não para dar errado. Eu sou um projeto de Deus e Deus sonhou para dar certo. Deus quer me levar para o céu e eu só não vou se eu não quiser, certo? Isso significa que Deus não prometeu que os teus sonhos sempre dariam certo. Ele prometeu que os dele, para você, jamais dariam errado. Lembre-se também de que, se Deus e sua vontade forem prioridades em sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Ellen White escreveu que, quando tudo nos parece escuro e inexplicável, lembremos-nos das palavras de Cristo. O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. João 13, 7. Estudai a história de José e de Daniel. O Senhor não impediu as maquinações dos homens que procuravam fazer-lhes mal, mas conduziu todos os planos para o bem de seus servos, que, no meio de provas e lutas, mantiveram a sua fé e lealdade. Para isso, devemos ter a confiança que move a mão de Deus. E, claro, não poderia terminar sem dizer: se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Deu certo. Olha que coisa linda. Repitam comigo essa frase. Se nada nesta vida der certo, comigo, marido. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Amém. Amém? E aqui a gente finaliza o relato da história de José. Louvado seja Deus por essa história magnífica que nós tivemos a oportunidade de, nesses 3 dias, estudarmos juntos. Fantástico. Fantástica. A partir de amanhã, a gente vai estar focando na jornada em si, um pouquinho por dia, certo? Não percam, porque é maravilhosa. Então, é grandiosa essa oportunidade que Deus está nos dando de podermos viver essa história, né? Reviver a história de José e
projetar a nossa história, tá bom? Conforme nós combinamos antes da mensagem, quem vai fazer o comentário breve, comentário hoje, dois minutinhos, é o irmão Wilton Menescal. Tá bom, irmão Wilton? 2 minutos aí, irmão Ben. Irmãos, essa história de José é impressionante, mas ela tem um detalhe muito importante para que tudo isso acontecesse, para que o nome de Deus fosse exaltado. Se você observar bem antes, né, dessa história aí que a irmã relatou, no capítulo 39, quando ele estava na casa de Potifar, né, ele foi para a casa de Potifar porque Potifar percebeu que José era um homem que tinha muita comunhão com Deus. Ele era muito fiel ao Deus criador de todas as coisas. No capítulo 39, versículo 3, ele diz assim: Pois vendo Potifar que o Senhor que Moisés adorava estava com ele, e tudo o que ele fazia no Senhor, ele prosperava e tudo em suas mãos prosperava. Então, o que é interessante, ele sofreu aquela injustiça, foi para a cadeia, e aqueles presos que estavam com ele, né, o copeiro e o padeiro, também viram em José uma comunhão muito grande com Deus. É tanto que ele conseguiu decifrar o sonho dos dois, né? Quando ele saiu da cadeia, Faraó, percebeu também que José era um homem que tinha muita comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus fez com que o Espírito Santo de Deus desse sabedoria para José tomar as decisões corretas e dar um bom testemunho do Deus o qual nós acreditamos. É aqui onde está a moral da história. Se nós formos boas testemunhas do Deus vivo, o qual nós acreditamos, tudo que está em nossa volta vai ver que o Deus que está sobre a nossa vida é um Deus verdadeiro. Vai fazer a diferença. Né? É exatamente isso que Deus quer que nós sejamos. Pessoas que façam diferença nessa sociedade tão corrompida. Então, José não precisou pregar a palavra, José não precisou chegar para Faraó e dizer assim, olha, você tem que se converter ao Deus que eu acredito. Não, mas através do testemunho dele, José falou que tinha um Deus grandioso por detrás dele. Irmãos, olha, em Mateus 24:14, tem um dos versículos mais importantes da Bíblia. Jesus está dizendo que esse evangelho, ele profetizou que esse evangelho seria pregado em todas as nações, tribo, língua, cidade, países, no mundo inteiro. Mas com um detalhe, ele precisava ser testemunhado. Né? Então, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, que seguimos nessa fé, principalmente nessa fé adventista, com essa mensagem maravilhosa que a igreja tem, né? Uma mensagem de saúde, uma mensagem de educação, uma mensagem muito especial que nós conhecemos. Se nós não dermos testemunho disso, as pessoas não vão conhecer o Deus que está em nossas voltas. Né? Então, por isso que é muito importante, como seguidores de Cristo, darmos um testemunho à altura do Deus, né, que está dominando a nossa vida. Né? E essa é a mensagem. Amém. Amém. Obrigado pelo comentário resumido e preciso. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem tão maravilhosa, de uma forma trabalhada pelo Espírito Santo através do pastor Gilberto Teis, e pelo comentário, pela leitura bem feita da minha esposa, pelo comentário do irmão Wilton, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Senhor, nos dando a certeza de que, em qualquer situação, o Senhor está conosco. E se nossas vidas estiverem em tuas mãos, Senhor, vai dar certo no final. Que essa certeza seja viva em nossa mente todos os dias das nossas vidas, Senhor. Seja conosco, abençoando cada família, cada familiar, meu Deus, através de cada um de nós que estamos aqui, que o nosso dia tenha a tua proteção, o livramento das coisas ruins, e que o Espírito Santo seja o nosso guia em cada pensamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.